Olá, eu vim compartilhar com vocês a palavra poderosa que Deus revelou ao meu coração. Esteja com o coração aberto para que também possa ser abençoado como eu fui, amém? Vem comigo. Vocês já pararam para pensar o quão são poucas as pessoas que vão ao culto de oração? Eu vou falar de mim, da minha experiência, né? De todos os cultos de oração que eu fui, se teve 10 pessoas lá para orar, reunidos para orar, era muito. E isso é muito triste, porque parece que o povo de Deus não entendeu a importância do culto da oração. O culto de oração, ele é tão importante quanto o culto de adoração, né? Porque, de certa forma, quando nós nos unimos para orar, quando o povo de Deus se une para clamar ao Senhor, ele está adorando ao Senhor com a sua dependência, adorando ao Senhor com a confiança, né? Colocando Deus no lugar que Ele merece, não é verdade? E Deus se alegra em ver o seu povo sendo humilde para reconhecer que Ele é Deus e que necessita dEle para todas as coisas, né? E a igreja, outra coisa, né? A igreja possui necessidades que as pessoas que não frequentam um culto de oração não saberão que a igreja tem essas necessidades e como ela vai orar e clamar e ajudar o povo de Deus a orar por essas questões, né? Então, somente quem vai a um culto de oração sabe quais são as necessidades da igreja, porque ali é colocado diante do povo para todos juntos orarmos ao Senhor e dependemos do Senhor para todas as coisas, não é verdade? E a gente vê que as pessoas elas têm listas de prioridades, né? E aqui vai uma pergunta para você. Na sua lista de prioridade, você coloca a reunião de oração como uma prioridade? Porque a maioria do povo de Deus tem sempre um motivo para não ir ao culto de oração. E é claro que tem certos motivos que realmente nos impedem de ir ao culto de oração, né? Mas tem certos motivos que no fundinho é uma grande desculpa da nossa carne, pra gente não ir orar, né? E muitos desses motivos que impedem, às vezes, é a própria pessoa que procura ter esses motivos, né? Tipo um exemplo, né? Trabalho até mais tarde, né? Mas você trabalha até mais tarde porque você é obrigado a trabalhar mais tarde, seu serviço não tem como você sair mais cedo, ou porque você quer trabalhar até mais tarde, né? Então, tem certas coisas que a gente procura ter e lotar a nossa agenda e não coloca a reunião de oração como uma prioridade, né? Porque a gente tem muitas coisas como prioridade, a gente luta por elas. Um exemplo, né? A academia é uma prioridade, né? O futebol, um passeio, uma viagem, um culto de adoração ao Senhor, né? Muitas coisas, tantas coisas a gente faz como prioridade, a gente luta para que aquilo aconteça. Mas a reunião de oração, né? Você tem lutado, se esforçado no máximo para você conseguir ir, né? Isso é uma pergunta que fica para cada um pensar e meditar sobre isso, né? Às vezes é falha nossa não priorizar as reuniões de orações, né? Quando a igreja ela se une para orar, cadeias são quebradas, né? Milagres são alcançados, portas são abertas, também portas são fechadas. Quando a igreja se une para orar, a gente ouve Deus falar com a gente recebe as respostas do Senhor que a gente precisa, a gente vê nações sendo curadas, abençoadas, libertas e salvas, né? Isso é uma bênção que só podemos alcançar através da oração, né? Através da nossa união na oração, né? E muitas das vezes a gente chama as pessoas, né? Um exemplo, a gente chama as pessoas para ir para a igreja, mas a gente acaba esquecendo que tem um reino espiritual e que às vezes tem coisas que estão impedindo essas pessoas de estarem indo. Às vezes elas têm um desejo no coração delas de estar indo, né, à igreja, mas há algo que aprende e isso só vai ser quebrado, essas amarras de Satanás só vai ser quebrada, né, quando o povo de Deus orar ao Senhor, né? E porque a igreja, ela tem o poder para fazer todas essas coisas. Deus concedeu à igreja o poder para viver todos esses milagres na terra, né? Esse poder só a igreja tem. A igreja precisa entender isso, né? Por isso,
também falo para vocês, jovens, como é difícil ver um jovem na reunião de oração, nas reuniões de orações, né? Eu, quando me converti, eu tinha 17 anos, mas eu amava orar, eu adorava estar aos pés do Senhor, participar das reuniões de orações, isso era muito especial para mim. E é por isso que eu sou o que sou hoje. Se eu não tivesse uma vida de oração, não seria o que sou. Eu fui transformada porque eu dependia de Deus. E realmente é muito importante a oração. Por isso, jovens, se despertam. Vocês também precisam orar. É um compromisso de todo o povo de Deus. Se você é um povo de Deus, se você é cristão, é um compromisso seu estar indo nas reuniões de orações também. Esse é o desejo do coração de Deus, né? A igreja tem poder para destruir todas as forças das trevas que têm amarrado as nações, né? E fazer com que pessoas sejam livres para viver a salvação. Esse é o desejo do coração de Deus. Em Romanos 8:19 diz assim: Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Quando nós não nos unimos para orar, todas essas coisas não acontecem e os milagres não são vistos na terra, né? Isso é muito triste. Jesus nos deixou esse exemplo de quanto é importante orar, né? Ele sendo quem ele era, ele tinha uma vida de oração, de dependência no Senhor, né? Muito mais nós precisamos depender. E quando a igreja não se une para orar, ela é como um elefante de circo. Ele fica preso numa estaca, né? Numa corda e numa estaca tão pequena que basta ele fazer uma forcinha que ele pode se soltar. Só que quando ele era criança, quando ele era um bebê, ele foi amarrado por essa estaca, por essa corda e essa estaca, e ele tentou sair. Só que como ele viu que ele não tinha força para se soltar, ele nunca mais tentou. Ele foi crescendo, foi ganhando força, mas ele não sabe a força que ele tem dentro dele, né? E a mesma coisa é a igreja, quando ela não entende o poder da reunião de oração, né? A igreja, ela tem o poder de Deus para destruir as amarras de Satanás nas nações, né? A igreja, quando ela não ora, ela não vive o propósito real pelo qual Deus tem para ela nessa terra, né? Deus tem uma história de poder para a igreja viver, né? As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, né? Pessoas vão ser abençoadas, nações vão ser libertas, governos serão abençoados quando o povo se unir para orar. Isso é muito importante, né? Porque a igreja tem o poder para destruir as amarras do inferno, que estão amarrando todas as nações. Por isso eu te incentivo, priorize as reuniões de oração. Isso é muito importante. E é tão maravilhoso, você sai de lá se sentindo tão feliz por estar dentro da obra de Deus, por estar fazendo, você se sente assim, realizado, por estar fazendo de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante, você se sente presente na obra de Deus. Isso é muito importante. Não deixe os motivos te impedir de estar lá. Faça o possível, lute para que você consiga estar lá, né? Lute contra a sua carne, contra a sua canseira, contra os motivos que se levantam naquele dia, porque é uma batalha espiritual. Satanás, ele vai tentar para que você não vá, porque ele sabe o poder que a igreja tem para destruir as forças das trevas. Por isso, se levante, busque força no Senhor e pague o preço para estar lá, porque a vida, ela passa muito rápido. E se a gente esperar um horário, um dia, a nossa agenda se encaixar com o culto de oração, a gente nunca vai estar indo, não é verdade? Né? Porque sempre vai ter motivos e coisas pra gente fazer, né? Mas vamos pagar esse preço, né? E o Senhor vai usar a sua noiva para cumprir o propósito que Ele tem para ela aqui nessa terra, não é verdade? Eu quero muito que Deus abençoe vocês com essa palavra, né? Não se esqueça, né? Se você tem sido abençoada com essa palavra, compartilhe esse vídeo, compartilhe com todo o povo de Deus, porque se Deus está chamando a atenção da sua noiva para isso, é porque Ele nos ama, né? E Ele quer nos ver avançar, né? Como igreja, cumprir o propósito que Ele tem para nós, não é verdade? Curta esse vídeo, que Deus abençoe você, um abraço.